Você já ouviu falar de secretariado? Olá, meu nome é Durvaldo, professor de laboratório tecnológico, e hoje nós vamos falar um pouco sobre secretariado. O secretariado foi se desenvolvendo ao longo dos anos. No começo, era basicamente a recepcionista. A recepcionista ela recebe as pessoas e orienta para o que tem que fazer. Mas ao longo dos anos isso foi mudando, crescendo cada vez mais e se tornando algo muito mais importante do que isso. Embora sua função predominantemente seja desenvolvida principalmente pelo sexo feminino, há um enorme crescente sobre homens que também vêm desenvolvendo essa função, como, por exemplo, assessores ou chefes de gabinete, que são nomes diferentes para a secretária. Mas, em sua maioria, a secretária ou assessores, chefes de gabinete, eles precisam predominantemente saber algumas coisas. Primeiro, planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar, que são as principais coisas que ele vai mexer dentro da área empresarial. Como assim planejar? Ele vai ter que planejar quais serão os passos da pessoa no qual ele está sob vigia. Como assim sob vigia? Um secretário ou então um agente de gabinete, normalmente eles vão ficar ajudando ou assessorando alguém que no caso seria o seu chefe. Vai mexer com a agenda, vai mexer com a ata, pauta. Então, ele planejar todo aquilo, os passos que ele vai fazer, vai ajudar muito o seu chefe, que é basicamente o seu serviço. Se você é uma pessoa organizada, ou seja, você saber organizar bem as coisas, vai facilitar tanto para você ser contratado, quanto o seu dia a dia no serviço. Comandar alguns funcionários, porque você vai estar na ordem direta dele, então quando ele te passar um comando, você tem que saber repassar eles, então você vai ter que ter uma voz firme e ativa. E saber controlar muito bem aquelas coisas. Basicamente, quando você junta todas elas, você vê que elas meio que se interligam e parecem muito. É até difícil de explicar um pouco separado uma da outra. Tem a recepcionista, que ela começou a recepcionar e encaminhar as pessoas. E quando ela começa a virar secretária, ela entra no ramo de júnior, que é quando ela está ainda principiando algumas coisas. Às vezes ela entra como recepcionista, às vezes ela entra como júnior. A júnior é o começo, a base. Com algum tempo de experiência, entre 3 anos mais ou menos, ela vira uma sênior, que é a recepcionista. Ganha um pouco mais, ela tem um pouco mais de responsabilidade. Você vai ver que isso é uma relação em quase todos os empregos. Quanto mais dinheiro você vai ganhar, mais responsabilidade você tem. Isso cresce normalmente junto. E por último, mas não menos importante, tem a executiva, que ela vai mexer em nível de diretoria. Então ela vai mexer com pessoas nível bem maior. Como eu falei antes, quanto maior a responsabilidade, maior o dinheiro. Tem algumas coisas que você tem que prestar atenção e atributos que você tem que lembrar na vida da secretária. A principal dela é não revelar segredos. Como assim? Secretariado, secretária, vem da palavra segredo em latim, secretum. Então, você não pode revelar nenhum segredo comercial mesmo após abandonar aquela empresa. Tudo que você recebe ali, você não pode falar para as outras pessoas. Por mais que você confie nelas e saiba que elas não vão espalhar. É um segredo de empresa. Você tem que saber também solicitar instruções completas e claras, para você conseguir agir com o máximo de competência, procurando sempre não cometer e nem especular sobre o que foi informado. Como assim? Se você recebe a sua informação com o máximo de clareza, você vai evitar ao máximo fazer algum erro na hora de executar uma ação que o seu chefe mandou. Então, se você tem dúvida, pergunte. Isso para qualquer área é uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui assim foi só para mostrar um pouco sobre ele. Se vocês gostaram um pouco da área, vocês têm um pouco mais de dúvida, eu recomendo que vocês procurem um pouco mais sobre o tema, que esse aqui literalmente é só um pontapé para vocês saberem que existem mais sobre essa área. Existem cursos profissionalizantes para isso, em algumas faculdades, em alguns cursos especializados. Espero que vocês procurem também, tirem mais dúvidas. Então é isso, vejo vocês na próxima aula.